Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos e dessa vez a nossa disciplina é filosofia, continuando aí a introdução, dessa disciplina para entender um pouco mais sobre ela e dessa vez nós vamos entender o que de fato é a filosofia. Você já se perguntou o porquê nós estudamos então a filosofia, tanto no fundamental quanto no ensino médio? Vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Então, professora, o que é filosofia? Gente, a palavra filosofia, ela é de origem grega e deriva aí dos termos filia, que significa amor fraterno, ou seja, amizade, né? E sofia, que significa sabedoria. Em outras palavras, filosofia significa amizade pela sabedoria ou amor ao saber. A filosofia, gente, nasceu aí na Grécia, há aproximadamente 20 séculos atrás, e foi o ponto de partida do que chamamos pensamento ocidental. Ou seja, os primeiros filósofos, portanto, foram aí sujeitos insatisfeitíssimos, isso mesmo, incomodados com as explicações fornecidas pela mitologia e pelos costumes. Procuraram, então, respostas a partir de uma racionalidade. Como nós já vimos em sala de aula, e nós já entendemos, como foi que tudo surgiu, como que nasceu a filosofia, desse incômodo mesmo, de alguns filósofos da época, de não mais se prenderem, não querer se prenderem a essa mitologia, a essas fábulas, esses contos muito fantasiosos. Então, eles começaram a se questionar cada vez mais sobre tudo que era contado, e a partir e dentro de uma racionalidade, a filosofia nasce aí, tendo origem na Grécia, lá nos primórdios da Grécia Antiga, onde muita coisa aconteceu depois desses questionamentos, e a filosofia dentro aí dessa racionalidade conseguiu espaço e se disseminou por todo o mundo. Dando continuidade aqui ao nosso texto sobre o que é filosofia, a gente também traz aqui um tópico que diz assim, na verdade, nenhum conhecimento escapa à filosofia, pois todos os temas existentes em nosso mundo podem ser pensados a partir da razão e do conhecimento filosófico, ou seja, questões humanas relacionadas à ética, à arte, cultura, linguagem, religião, lógica, ciência, política. Gente, vários campos aí conseguem, a partir de um pensamento filosófico, chegar a esse consenso de que a filosofia realmente é importante nessa interdisciplinaridade, tá bom? Por exemplo, são recorrentes na filosofia aí todas essas disciplinas que eu acabei de citar. E 3 dos principais e mais antigos filósofos conhecidos da humanidade são Sócrates, que com certeza você já ouviu falar, Platão, que a professora Dani fala o tempo todo, porque ela é simplesmente apaixonada por esse filósofo, e Aristóteles, esses 3 filósofos aí, os mais importantes, até então, eles já se preocupavam em buscar respostas para muitos desses temas aí que foram citados, certo? Sócrates, por exemplo, gente, dedicou a vida dele em busca do conhecimento verdadeiro sobre quem somos. Então, Sócrates ficou se questionando, a partir do seu diálogo, ele foi explorando novos conhecimentos, mas infelizmente não se preocupou de deixar escritos, Mas aí seu sucessor, Platão, ele conseguiu trazer bastante coisa para que hoje nós tivéssemos aí esse arcabouço todo de Sócrates, que são aí os escritos de Platão, ok? Então, como eu falei, ele passou o tempo todo aí buscando esse conhecimento verdadeiro. E para esse filósofo grego aí, o conhecimento verdadeiro é aquele que é fato para qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Por exemplo, aí podemos dizer que é verdade que 2 mais 2 é igual a 4. Então, existiu um momento que surgiram aí esses pensamentos, foram comprovados cientificamente a partir de experiências, e hoje nós podemos afirmar com toda certeza que 2 mais 2 é 4. É igual o pensamento de Sócrates, sempre querendo chegar mais próximo da verdade, não se contentando com qualquer definição ou conceito pré-definido. Ele sempre estava querendo se aprofundar um pouco mais, até chegar próximo de uma experiência ou de algo mais fundamentado que chegasse próximo da verdade. Seguindo o texto, mas nem todos, claro, pensavam como Sócrates. Na mesma época, havia aí alguns filósofos conhecidos como sofistas, que diziam que a verdade não era absoluta, mas, no caso, eles acreditavam que ela era relativa e individual. Para eles, a utilidade do conhecimento era mais importante do que a verdade, e deveríamos tentar convencer as pessoas usando somente opinião,
Para isso, o homem deveria falar bem e de forma convincente, ou seja, ter retórica. Aí é que nesse momento aparece a figura desses grandes caras conhecidos na filosofia, que são os sofistas, né? E aí a gente entende a diferença de um pensamento e do outro, como, por exemplo, o pensamento de Sócrates, que estava mais voltado para uma filosofia essencial, onde realmente o principal intuito era chegar próximo de uma verdade, né, e compartilhar esse conhecimento verdadeiro, enquanto os sofistas, eles estavam mais preocupados com a retórica, com o jeito bonito de se falar, ou trazer uma retórica com interesse próprio, com algum tipo de interesse que não fosse somente o compartilhamento de conhecimento. Então, continuando, segundo os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os interesses do ser humano e de acordo com a forma como este vê a realidade. Por exemplo, se preciso, gente, um sofista poderia ensinar alguém a convencer qualquer pessoa de que mentir é algo necessário. Então, eles não estavam nem um pouco preocupados se o que eles falavam ali, com aquele diálogo, ou então com aquele discurso bonito, era verdade ou não. O importante para eles era fazer acontecer. É um discurso aparente, vamos dizer assim. É a mesma coisa de eu falar para vocês que, nesse momento aqui, o meu interesse é só de que vocês aprendam para estudar para a prova para ganhar uma nota específica. E eu não estivesse interessada em, de fato, levar o conhecimento em essência para vocês. Que era isso que Sócrates queria. Ele não estava preocupado com nota, ele não estava preocupado se você ia tirar 10. O que Sócrates queria era se aproximar cada vez mais da verdade, a partir do diálogo e, em essência, atingir conhecimentos novos, né? Então, a professora, nesse momento aqui, não está interessada se você vai tirar 10, ou vai tirar 6, ou 7. O meu principal intuito aqui é com o pensamento de Sócrates, compartilhar o conhecimento mais próximo da verdade, que agregue na sua vida e que te faça evoluir como indivíduo. Então, a partir de tudo que eu falei para vocês, seguindo o texto, a linha filosófica de Sócrates ia ao contrário da linha sofística e conduziu, assim, o período clássico da antiga Grécia, que orientou toda a filosofia ocidental posterior. Os primeiros filósofos gregos que viveram antes de Sócrates são chamados de pré-socráticos, porque se tornou tradição considerar a figura de Sócrates aí referência nos estudos filosóficos por esse conhecimento mais verdadeiro, mais próximo da essência, tá? Diferente dos sofistas. Diferentes filósofos, então, durante a história, repensaram o papel da filosofia, explicando como é essa relação entre conhecimento e o modo de viver. Na Idade Moderna, por exemplo, o filósofo francês René Descartes considerou que a filosofia é uma ciência para a vida, é viver de certo modo sabendo o que se faz e, sobretudo, o que se deve fazer. Já o filósofo alemão Immanuel Kant afirmou que a filosofia é a ciência da relação entre o conhecimento e a vida humana. E assim, essa filosofia vem se disseminando, tá bom? Mostrando para você o quanto é importante essa relação, de fato, com a busca pela verdade em essência, e não ficar presos em falácias ou discursos bonitos. A filosofia, pessoal, é o agir cotidiano, a busca do que é ético, correto e bom. O filósofo seria, então, aquele que ensina como viver. Nesse sentido, no século XX, o filósofo francês André Comte, ele explicou que a filosofia é uma reflexão sobre os saberes disponíveis. Por isso, ainda que não percebamos, ao raciocinarmos, praticamos o pensamento filosófico. Sabendo disso, meus queridos, vamos conhecer ainda 4 importantes períodos da história da filosofia. Mas não nessa aula, tá bom? Numa próxima aula, a gente traz esse conteúdo para vocês. No mais, obrigada por terem ficado comigo até agora. Continuem aí se protegendo, se cuidando, fazendo as atividades. Inclusive, eu te convido a fazer a atividade que eu deixei lá na Educalibox. Tem uma trilha de aprendizagem para vocês, com vídeo, link de artigos, tem um exercício que eu montei em cima desse conteúdo. Façam e me enviem para eu poder avaliar aí como vocês estão em termos de conhecimento, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.